Eu represento a Associação LGBTIQ Angola, né, que são as lésbicas, os gays, os bissexuais, os trans, os queer, os intersexos e outros movimentos, outras identidades que são da nossa própria comunidade. Ah, Creio que vamos ter mais oportunidades de eu explicar mais sobre o que é isso, né? Mas o que eu tenho a ouvir algumas pessoas aqui a falar, o que eu queria passar da nossa comunidade é que nós somos uma comunidade discriminada na qual cada um de vocês que está aqui a falar lá também tem. Tem gay, albino. Tem trans mulher, como a Imani, albina. Tem LGBT portador de deficiência. Temos LGBTs portadores de deficiência e com VIH. Então, temos LGBTs trabalhadores de sexo. Temos LGBTs que vivem na rua. Então, não só, para além de nós não somos só discriminados por ser gays, ou lésbicas, ou isso, mas também, para além disso, nós sofremos as mesmas dificuldades que as outras pessoas, mas que, aliás, somos um pouco mais agravados, né, por causa desse detalhe da minha pessoa, de eu ser gay, que graças a Deus, né, temos vindo a trabalhar sobre isso para mostrar que sou apenas um detalhe da grande pessoa que eu sou. Faço parte da Associação dos Albinos e do movimento pró-albinismo em Angola. Sendo uma mulher vivendo com o albinismo, não tem sido muito fácil. O meu papel na associação é conselheira, motivadora, eu digo que sou tudo, porque eu passo nas outras experiências que eu tenho passado. Quando criança, eu ainda não sabia lidar com isso, o albinismo, porque o preconceito às vezes parte mesmo da nossa família, da nossa casa. E quando o preconceito parte da nossa casa, é muito difícil lidar com isso. Mas ao longo do tempo eu fui aprendendo, fui me conhecendo, então eu vi que não é bicho de sete cabeças. E eu procuro conversar com as minhas irmãs, com os meus irmãos, acerca de ser albina. Eu digo sempre, eu digo assim, não é fácil e também não é difícil. Primeiro é se aceitar. É sabido que nós temos muitas dificuldades, nós enfrentamos muitos preconceitos. Todos os dias que a gente sai à rua, você já sabe que nós vamos passar por isso. Então, eu até às vezes, é o prato do dia. Quando você sai, é nome feio que te chamam, basta você subir no táxi, as pessoas comentam logo e tudo mais. E também há muita exclusão no meio de trabalho. Quando você vai pedir emprego, essa aí quilomba, vai fazer o quê? Ela mesmo também já não está a ver. Você se pancar numa pedra, às vezes você não viu. Se você se pancar numa pedra, é porque não está a ver. Mas se uma pessoa de pele escura se pancar numa pedra, é normal. Eu até digo, ai meu Deus, essa sociedade precisa muito. Então, é mais ou menos nisso. Nós precisamos mesmo trabalhar mais e mais. É sabido também que já tem muitas portas se abrindo, mas também existem muitas portas ainda fechadas para nós. Então, estamos a trabalhar nesse lado. Obrigada. Estamos aqui para tentar mudar as coisas, porque uma vez eu sou embaixador da ANCA, a Madalena não diz, mas eu fui lá na ANCA e uma moça contou, estava grávida, fui para o hospital para dar o parto e as enfermeiras, todos a gozar dela. Você nesse estado também faz isso? Realmente, aquele dia eu não comi. Acho que são coisas demais. Mas podemos fazer algo para mudar essas coisas. Podemos até discordar. Eu tenho aqui minha irmã Ana, de uma igreja que não concorda com LGBT, mas ela apoia 100%, faz campanhas, doação de sangue, muitas outras coisas. Podemos ter opiniões divergentes, mas não podemos rejeitar essas pessoas. Eu ouvi a minha irmã dizer sem problemas quilombo, quilomba, por aí. Então, é uma maneira também de criar uma autoestima. O que podemos fazer para mudar esse quadro? Porque queremos um só povo, uma só nação.
Bem, primeiramente começo por dizer que o nosso Estado fala-se muito da inclusão, mas não se realiza a inclusão no sentido verdadeiro porque acredito eu que muitos que estão por detrás disso se conhecem as coisas conforme deve se funcionar, se não fazem é por vontade própria, ou por falta de vontade política. Para nós resolvermos essa situação, nós temos que olhar pelos diplomas e pelas convenções. Existe a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e no seu artigo 6 diz que todos os Estados-partes têm que criar condições para que as pessoas com deficiências sintam-se normais. E o Estado tem que criar todas essas condições para que elas sentem-se iguais aos outros, porque já era sabido que iríamos enfrentar todas estas discriminações, mas as leis estão aí, então, para poder salvaguardar os direitos das pessoas com deficiência, que não possa existir discriminação e que o Estado tem que assegurar o desenvolvimento pleno dessas pessoas, quer seja a nível das instituições, no trabalho ou no emprego, para que essas pessoas não possam encontrar barreiras. Por isso é que eu comecei logo por falar por decreto presidencial 12/16, que foi promulgado pelo nosso Estado, que diz que das vagas existentes em todos os concursos públicos que existir, quer seja a nível do Estado, 4% das vagas pertencem às pessoas com deficiência e no setor privado, 2% dessas vagas. Mas, vezes aqui, as pessoas que lutam para essas vagas são as pessoas que têm o conhecimento desses diplomas. O que importa aqui saber, do nosso lado, é que nós temos que ter o domínio dos diplomas, porque aprova-se tantos diplomas, tantos decretos, depois fica-se engavetados pelo facto de nós não conhecermos e nós não podermos, então, fazer barulho. Então, vamos começar a nos apegar pelos diplomas. Muito obrigada. Muito obrigado. Sem a gente conhecer esses elementos legais, é difícil advogar pelos nossos direitos. Já abriu o debate. Carlos? Eu acho que, sim, que temos que nos apegar nos decretos para os conhecer, mas talvez arranjar forma de os cobrar, ou a nível nacional ou internacional. Porque quando nós ouvimos falar sobre as dificuldades e as barreiras que nós fazemos, o que nós fazemos em realidade com as nossas barreiras? Eu vou dar um exemplo de nós, movimento LGBT, o movimento trans, o movimento das trabalhadoras de sexo. Nós trabalhamos em conjunto. E o que a gente decidiu fazer? É começar a recolher esse tipo de informação que a gente tem e vamos fazer de 6 em 6 meses ou de 1 em 1 ano, começar a fazer relatórios para o Ministério da Justiça, para a própria Embaixada dos Estados Unidos, que tem um sector de direitos humanos, quais são os países ou instituições nas quais nós devemos fazer pressão a dizer, não, olha, o nosso governo fez isso, passou-se isso. E outras coisas também, como nós podemos resolver a nível nacional. Vou dar um exemplo. Tem uma mulher trans que há tempos foi tentar tratar um bilhete de identidade. Ela chegou lá e, devido à sua aparência e o cabelo, foi negado-lhe tratar o bilhete. Mas, normalmente, o que a gente faz? A gente reclama, não toma atitude contra as pessoas. E nós temos que aprender, mesmo que não dá em nada, a gente tem que queixar. Pelo menos fiz a minha parte como cidadão, que é queixar, e esse é o nosso papel. Então foi o que nós aconselhamos a pessoa, olha, vai, faz queixa na polícia, depois diz na polícia, vai ao Ministério da Justiça e diz assim, olha, tem o vosso funcionário lá que está a negar-me o direito de eu ter uma identidade, que está na lei escrito isso. E na lei não vem escrito se eu tenho que ter o cabelo de um jeito ou de outro jeito. Então, às vezes de nós não recorremos a esses mecanismos de queixa, isso tudo, às vezes não funciona, simplesmente nos queixamos de boca. E às vezes queixa de boca a boca não funciona. O que funciona é a gente prestar queixa e comprovar. Resultado dessa história da menina do BI, quando ela foi fazer queixa ao Ministério da Justiça, a pessoa foi obrigada a ter que lhe atender da forma como ela se apresenta. Porque nós temos também, com aquilo que foi dito aqui, temos que reeducar também as pessoas.
A nossa aparência, isso não nega os nossos direitos, ou aquilo que eu sou. Se eu sou gay, se tenho um deportador de uma deficiência, ou alguma coisa assim, não retira o meu direito ou as coisas que eu tenho. Era mais ou menos a ideia. Muitas das coisas o governo pode criar leis, mas somos nós, organizações, as pessoas mesmo que passamos pelas próprias coisas, que temos que reeducar o povo. Porque eu vou vos dar um exemplo. O Brasil tem é um país que tem as melhores leis para os gays viverem, mas é o país que mais mata os gays. Sabem por quê? Porque eles não educam o povo. Não adianta criar leis se o povo não entende para que aquelas leis servem. Então, é nós que passamos a situação que devemos ajudar e mudar o povo, não só a nossa própria comunidade, que muitas das vezes gostamos de nos fixar só na nossa comunidade, mas também nas outras pessoas que é o mais importante, que são as pessoas que nos discriminam, isso tudo. É aí também que devemos trabalhar. Obrigada. Eu acho que faltava ter aqui pessoas que também têm o poder de fazer mudanças. Eu acho que, não sei se, né, é uma sugestão minha que em próximos encontros tivesse aqui representantes dos ministérios, que eles, pelo menos ouvindo diretamente das pessoas, das organizações, até porque quantas instituições governamentais conhecem ou têm conhecimento que estas organizações, estes movimentos existem. Segundo, saber diretamente com as pessoas que realmente sofrem, quais são os desafios diários, quais são os problemas e que mudanças é que nós gostaríamos que acontecessem. Agora, segundo, também é um apelo e um incentivo às organizações aqui presentes. Por exemplo, como o Carlos disse, e eu concordo plenamente, e eu digo isso sempre que é oportuno, ter leis é uma coisa, mas se as pessoas que estão à nossa volta não tiverem informação, elas não vão deixar de discriminar. Então, o que é que a gente faz para que no futuro, daqui a uma década, por exemplo, a discriminação seja menor? Eu acho que, não sei até que ponto é que, por exemplo, nas escolas, por isso é que eu acho importante, se tivéssemos aqui alguém do Ministério da Saúde ou da Educação, até que ponto é que nas escolas as crianças, os adolescentes falam sobre discriminação? Até que ponto é que estes estudantes têm conhecimento dos movimentos ou dos grupos sociais que mais discriminação enfrentam na nossa sociedade? Então, se essas crianças, da mesma forma que as crianças aprendem logo na primária que tem que se atravessar na passadeira, então eu acho que é importante essas crianças também começarem a aprender de que existem diferenças e todas as diferenças devem ser respeitadas. Então, só assim é que nós no futuro vamos ter adultos com uma cabeça completamente diferente, que olham para a diferença como algo normal e que não tem que ser discriminado. Dito isso, o apelo que eu faço às organizações é que pelo menos tentem se aproximar das instituições, das escolas, por exemplo, universidades, e propor a essas universidades que haja palestras. Né? Porque eu acho que é interessante, eu acho que é muito importante que os estudantes saibam que eles têm acesso direto de ter uma conversa e de tirar dúvidas e de questionar pessoas que representam grupos que sofrem discriminação social. Portanto, eu acho que é pertinente que todos nós tenhamos essa iniciativa. Obrigada.